Bom dia, galerinha da primeira série. Saudade das nossas aulas presenciais e do nosso aconchego das aulas do projeto de vida. Sempre é bom estar com vocês. Lembre-se disso, sempre. Mas iremos dar continuidade às nossas aulas de PV e para isso eu preciso que vocês tenham em mãos o nosso guia prático de elaboração do projeto de vida, que é o nosso livrinho. Nós estaremos utilizando as páginas 30 até a página 33. Então, se você está com seu livro em casa, corre e busca, porque vai ser importante a utilização dele. Estive olhando as atividades anteriores de projeto de vida e observei que tem muitos alunos que ainda não realizaram a atividade. E isso não é bacana, porque assim que a gente se encontrar no colégio, eu irei cobrar de vocês a resolução dessas atividades, ok? Com essa, então, será a quarta atividade que nós estaremos desenvolvendo juntos. A aula que nós vamos abordar hoje fala sobre De onde eu venho, aula número 6, página 30 do livro. O objetivo da aula e as atividades previstas. Refletir sobre a influência da herança familiar na formação da identidade e do próprio futuro. Leitura de pedaços, trechos da crônica Pertencer, de Clarice Lispector, e resolução de um questionário. Lembrar que algumas histórias e expectativas da família que antecederam ao nascimento de cada um. Conhecer e entender a influência da família na própria formação. Utilizar o guia prático para a elaboração do projeto de vida, página 30 até a página 33. Nós temos aí um genograma. Na realidade, o que significa um genograma? São representações simbólicas das relações entre os membros de uma família. Se você perceber pela gravura, nós temos aqui as três partes do tempo: passado, presente e futuro. E família. Olha o tanto que a nossa história de vida está enraizado em toda essa configuração da nossa família. Pais, mães, tios, avós, primos, a gente tem heranças familiares. Bom, a história pessoal de cada um deve ser componente importante do PV. Antes mesmo de cada um pensar para onde vocês querem ir, é importante saber de onde vocês vêm e o que gostariam de superar ou criar para o futuro. A casa de vocês, seus pais, a sua família, por meio de uma rede de relações sociais afetivas, integram o primeiro momento de conhecimento. Ao conhecermos vocês, conhecemos também um pouco da sua família, pois é lá o primeiro espaço de criação e de hábitos e costumes. Faremos uma pequena leitura, dos trechos do texto Pertencer, de Clarice Lispector. Mas antes de eu fazer a leitura do trecho, eu quero falar um pouquinho sobre quem é Clarice Lispector. Clarice Lispector foi escritora e jornalista brasileira, de origem judia. Ela foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Bom, fazendo a leitura. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer, nela, o ser humano, no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que, no berço, a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos aqui não importam, eu de modo algum deveria estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de quanto sou pobre. Sou sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso de mais do que isso. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente.
Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a invadir como eras no muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo aquilo que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertenço, mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética, e é como ficar com um presente todo embrulhado em um papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o, não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida me fez, de vez em quando, pertencer, como se fosse para dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então eu soube, pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego o último gole de água de um cantil, e depois a sede volta e é no deserto mesmo que caminho. Bom, no primeiro parágrafo, Clarice Lispector já define a confirmação de existência a partir de um berço, aquele bebê que é recebido sem saber de absolutamente nada. Ela continua dizendo que nasceu de graça e que existe uma fome que ela experimenta até hoje, que no caso pode dizer que são seus desejos. A ânsia de desejo de doação é tão intensa que a deixa arisca, com muitos medos. Mediante isso, ela revela uma pobreza. Essa pobreza significa que são as limitações que precisam ser superadas. Caso isso não ocorra, consequentemente, virá uma solidão, aquela angústia. Momento de parar para refletir. Pertencer vai além de frequentar clubes, rodas de amizades, algumas instituições. Ele vem de doações, segundo ela. Acho muito interessante a Clarice dizer que é como ficar com um presente todo embrulhado em um papel enfeitado em mãos e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o. Gente, vamos pensar? Pudera a gente fazer isso com os nossos sentimentos. Pegar, colocar na mão e falar assim: toma, é seu. É muito difícil. É a hora que você vê a sua limitação, porque você tem medo. Muitas vezes, essa má interpretação e a forma da gente lidar com isso torna angústia. Isso acontece com todos nós. Então, a própria, pegando pelo lado do texto, pertencer deve estar aliada às nossas fraquezas, mas também às nossas fortalezas, no crescimento diário. Ser útil a mim e ser útil aos outros. Por quê? Porque, segundo Clarice, pertencer é a arte de viver. A partir disso aí, o que vocês irão fazer para mim? Vocês irão pegar um caderno com atividade projeto de vida e vão responder, copiar as perguntas e responder em seu caderno. Quais são as perguntas? Por que Clarice Lispector se sentia deserdada da vida? B. Para Clarice Lispector, o que significa pertencer? Agora, além da Clarice, eu quero saber o seu ponto de vista. E para você, o que significa para você pertencer?
Nasceu e ficou simplesmente nascida, não recebeu a marca do pertencer. Que marca é essa que Clarice se refere? Assim como Clarice Lispector, que histórias você tem sobre a sua origem? Esse aqui eu quero que vocês falem bastante sobre ele. Se foi uma coisa esperada, se foi inesperada, quem que estava na maternidade junto com a sua mãe. Eu quero que vocês sejam bastante detalhistas a respeito disso, porque eu vou ler todos, tá bom? Igual eu sempre faço nas aulas de projeto de vida. Eu quero que vocês façam uma dissertação a respeito disso. Eu quero que vocês contem uma história sobre a origem de vocês. O que você sabe acerca das expectativas dos seus pais sobre você antes do seu nascimento? Também quero isso. Aproveita que nós estamos nesse isolamento social, pergunte para os pais, pergunte para o responsável, porque é uma curiosidade que nós temos a respeito disso. É a sua construção do projeto de vida. Na família, além do nome, o que mais é herdado? Então, na nossa família, além do meu sobrenome, o que mais eu estou herdando deles? Quais as capacidades que você tem advindas da sua origem? Em sua opinião, qual foi o legado mais importante que sua família deixou ou vai deixar para você? O que você gostaria de deixar como legado para a sua família? Olha, galera, estou curiosíssima para ouvir as respostas de vocês. Como lá na sala de projeto de vida a gente faz aquele círculo e vocês vão respondendo, não vai ter como fazer isso, lógico, é óbvio, mas de acordo com o que vocês forem respondendo, eu vou fazendo a leitura e vou fazendo um feedback. O que é o feedback? É o PDCA. Planejei, desenvolvi, chequei e vou avaliar a aula de vocês, tá bom? Espero ansiosíssima o trabalho de vocês. Beijo, sucesso para todos!